Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e eu estou tendo, juntamente com o Degrande, a honra e a satisfação de receber aqui um grande amigo e um dos maiores médicos de Ribeirão Preto, Dr. Gilberto Saber. Muito obrigado por estar aqui conosco, para mim é uma honra muito grande, doutor. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui. Você é uma pessoa que eu gosto muito, seu programa é uma referência e só tenho a agradecer. Bom, muito se fala aí, falou do Outubro Rosa, né, Degrande? Muito se falou aí e até acho que eu cometi uma falha, porque eu deveria falar um pouco do Outubro Rosa. Também deveria ter falado e falhei, mas eu também não poderia deixar falhar agora o Novembro Azul. E é um dos principais motivos que o Dr. Gilberto está aqui, além da amizade, além de tudo, mas que ele pudesse nos falar um pouco de problemas na próstata, Dr. Gilberto. Algum tempo atrás ninguém dava muita importância para a próstata, pelo menos é uma impressão que eu tenho, né, Degrande? Hoje parece menos, né? Hoje parece que a coisa está mais atenta, né? Sem dúvida, né? O câncer de próstata, atualmente, é o câncer mais prevalente entre os homens. Ele é a terceira causa de morte por câncer de próstata em homens. Embora ele seja mais prevalente, o câncer de pulmão e o câncer de colo retal ainda tem um índice de mortalidade maior. Maior que o da próstata. Porque o câncer de próstata, na maioria das vezes, felizmente, é um tumor de crescimento lento, progressivo, de tal forma que a mortalidade acaba sendo um pouco menor do que o câncer de pulmão, por exemplo, que é muito mais agressivo. Doutor. O grande problema do câncer da próstata é o preconceito que existe em relação ao exame, né? Ainda, até hoje? Ainda tem, não tem doutor, a dúvida. Tem até hoje? Isso vem diminuindo e a gente vê com mais frequência a preocupação dos homens em fazer os seus exames periódicos. Mas as maiores mentoras dessa ação são as esposas. Elas é que ligam para os consultórios, agendam para os maridos nas unidades básicas de saúde a sua consulta, entendeu? E é capaz de ir junto, né? De levar e, de mão dada. Vão junto para ver se ele realmente vai cumprir a palavra de que vai fazer o exame. Quer dizer, essa é a esposa que não quer ficar viúva, né? Exatamente. Tá permanecendo a família. Até me mandaram uma imagem esses dias aí, muito engraçado, o Outubro Rosa carregando o Novembro Azul, assim, falando, agora você vai. Boa, boa. Ô, Degrande, mas você estava contando para mim antes que você faz o exame de próstata, por exemplo, desde os 30 anos de idade. Desde os 30 anos de idade, por conta de um quadro familiar. Então é tio, é pai, é avô, enfim, um monte de gente. Meu pai não, mas meu tio, meus tios, meu avô, todos eles tiveram, então a gente já ficou esperto desde cedo. É isso, né, doutor? Você é uma pessoa extremamente cuidadosa. Então a ideia é exatamente essa. Hoje em dia as coisas já se tornaram um pouquinho mais tranquilas e a gente preconiza que os homens sem fator de risco comecem a fazer os seus exames a partir dos 50 anos de idade. E aqueles que têm fator de risco, que pessoas que têm parentes diretos que tiveram câncer de próstata, que têm uma chance maior de desenvolver a doença, que eles comecem aos 45 anos. E a população negra também. Na população negra,
o risco de câncer de próstata não é maior do que na população branca, mas os casos de câncer de próstata na população negra costumam ser mais agressivos. E tem algum motivo, doutor? Algum É a genética. estudo já? Genética? É a genética. De tal forma que essa população também deve começar a fazer os seus exames mais precocemente, também aos 45 anos de idade. Eu peguei um levantamento aqui, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, em 2018, a cada hora, 7 homens recebem o diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. A cada hora, 7 homens recebem. Trata-se do tumor com maior incidência no homem, excluindo-se o câncer de pele, não o melanoma, e que ainda mata cerca de 20% dos pacientes, somente 20% dos pacientes. Somente em 2015, esse levantamento aqui é de 2015, foram 14.484 óbitos. É isso mesmo. A conta é mais ou menos essa. 40, 50 mil casos novos por ano, com 15 mil óbitos por ano. É grande. Eu sei, porque a gente conversa com os amigos, e hoje, apesar da difusão, hoje eu acho que é muito mais propagado, né? O cuidado que você tem que ter com a próstata. Isso que o doutor Gilberto falou é muito importante. As mulheres, de fato, cobram muito dos maridos, né? Esse exame, essa prevenção do negócio. Mas ainda eu sinto homem que acha que é machão, que isso é um absurdo, que isso é um absurdo, isso não é para mim, etc. Não. Eu acho que o problema não é o machão, não. Tem outro nome que o italiano chama de paura, medo. É muito mais o medo do que o preconceito. O camarada tem medo de chegar lá e receber como resposta, meu amigo, o senhor está com câncer. Então ele prefere não fazer, deixar acontecer. Isso é típico, particularmente no brasileiro, deixa para lá. Mas é medo, medão mesmo. Doutor, medo? Isso aí... Pânico? Tem muito pânico. Então, às vezes a pessoa fala, eu prefiro morrer disso do que ir no médico, mas na verdade não é o medo do exame, é o medo da notícia, entendeu? O resultado. Eu acho que ele tem muita razão na colocação dele. As mulheres, elas enfrentam de maneira geral o diagnóstico de um tumor maligno, seja ele aonde for, com muito mais tranquilidade, muito mais serenidade do que os homens, entendeu? Então você vê, o urologista acaba tratando pacientes do sexo feminino também com problemas de bexiga, com problemas de rim. E quando você dá o diagnóstico de um tumor, elas têm geralmente uma resposta emocional muito melhor. Doutor, mas aí no caso, eu acho que é meio geral no homem, não é não? Ou seja, o homem não lida bem com a dor. É isso mesmo, ele não lida bem com a dor, ele não lida bem com a doença, é muito complicado isso, principalmente no latino. O latino ele tem algumas características diferentes do anglo-saxão. Para você ter uma ideia, hoje em dia, quando você tem um diagnóstico de câncer de próstata, mas você tem câncer de próstata de baixo agressividade, tumores muito pequenos, existem situações em que você pode não tratar o paciente imediatamente. Isso se chama observação ativa, porque a gente sabe que pelo menos 1/3 desses tumores, eles não vão progredir de forma importante do ponto de vista clínico. Então existem muitos protocolos para você seguir esses pacientes. Isso é muito comum no Canadá, em alguns lugares dos Estados Unidos, muito comum na Europa. E aqui no Brasil é extremamente difícil você seguir esses pacientes. Não tem um pouco de cultura nisso também, professor? Eu acho que é mais da emocionalidade do latino, que ele não consegue conviver com a ideia de que ele tem um tumor e que ele não está fazendo nada com relação a ele, entendeu? Tem tudo a ver, né? A gente tem uma sociedade machista, patriarcal, aquela ideia idiota que quem tem que segurar a casa
é só o homem, então se ele está doente, consequentemente ele vai perder a força. Isso vem, é herança cultural, genética. O Dr. Gilberto falou, Degrande, do anglo-saxão, né? Agora a gente olhando, vou olhar que não precisa ter viagem, não precisa ir lá não, mas se você tem informação e você vê as pessoas, por exemplo, você pega aí um nórdico, você pega um americano, um canadense, eles são muito mais pragmáticos do que nós. Essa é a sensação que eu tenho. Quando você olha a atitude desse anglo-saxão, ele é muito mais pragmático que o latino. É menos emotivo, é menos emocional que os latinos. Acho que o Dr. Gilberto tá dentro do negócio. Tem a dúvida, tem dúvida nenhuma. É só observar a cultura latina. Nós somos totalmente emocionais. Aliás, o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, tem uma coisa muito interessante. Ele fala que o brasileiro é, antes de tudo, um ser cordial. Então tem gente que acha que cordial é bonitinho, é bonzinho, é legal. Não, cordial é aquele que resolve as coisas de maneira emocional. Então nós somos amplamente emocionais e não racionais. Isso é uma característica. A antropologia estuda isso há muitos e muitos anos. Somos mesmo molões. Outro dia desse eu vi um atentado lá nos Estados Unidos, aquele negócio das cartas, bomba lá, da campanha americana, nós vamos falar isso no próximo bloco. Os repórteres foram na população que transitavam, perto, próximo, aquele perereco todo estabelecido, FBI, CIA, sei lá, aquele negócio todo. E o povo passa na rua e, poxa vida, e vai para o seu trabalho e vai para a coisa, parece que nada está acontecendo no negócio. Essa foi a sensação que eu tive, doutor. É isso mesmo. É assim que funciona para eles? É assim que funciona. Então eles são mais pragmáticos. Eles sabem que, eles têm a noção de que se eles ficarem ali, eles só vão atrapalhar o trabalho das pessoas. Eles têm essa noção. Que cultura, né? É diferente. O cara passa e falou, estourou uma bomba ali. É mesmo? Morreu muita gente? Acho que sim, vamos embora. Não, falou, então deixa a polícia resolver o problema, entendeu? E vai fazer as suas coisas. Aqui não, vai juntar aquele monte de gente. Mas tem uma coisa, depois ele manda flor. Ele vai lá e chora junto. Mas aqui se o senhor está subindo na avenida e o cara bateu o carro ali na frente, vixe, acabou o trânsito, porque todo mundo quer ver a desgraça, É isso o que aconteceu, deixa eu ver a batida, deixa eu ver o que está rolando, para ver o que aconteceu. É desse jeito, né? É isso mesmo. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Programa Diálogo. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valorap e Blue Trade. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Eu queria pedir para o Adriel entrar aqui conosco. Nós vamos servir aqui um cafezinho lá do Empório Una, ali na Avenida Independência com a Itatiaia, que você é um empório novo, que é do pessoal do Mousse Cake. Mousse Cake todo mundo sabe que é de um bom gosto incrível, todo mundo gosta de ir no Mousse Cake, e
o Empório Una abriu lá esse para vinhos. Aliás, o doutor Gilberto falou que teve lá, né, doutor? Obrigado, Adriel. Muito bom. O senhor teve lá, né? Não só para comprar vinhos, como também para degustá-los. Foi com a patroa lá e aproveitou. Muito bom. E eu quero dar a novidade que a partir da semana que vem, deve já ter, o pessoal está pedindo, então eles vão colocar 4 risotos e 4 massinhas para encerrar, porque como não tem comida, eles têm aperitivos principais, presuntos italianos, espanhóis, salames, queijos, tudo de primeira linha, nozes, castanhas, enfim, para você acompanhar um vinho, para você acompanhar um uísque, uma cerveja, um conhaque e naquela área de fora lá, né, doutor Gilberto? Muito bonita, muito agradável. Gostoso lá fora. E essa broa aqui que só tem lá no Empório Una. Então, se você quiser depois experimentar essa broa que eu estou falando, o doutor Chaim ficou louco, né, Degrande? Que o doutor Chaim queria... Merchan, claro. Merchan, claro, né? Você vai lá na Independência com a Itatiaia degustar isso, porque você não tem nada a perder. Aliás, só tem a ganhar. Bom, no nosso previsão aqui, temos muita novidade aí pro novo governo que começa dia 1º de janeiro, dia 2. Aliás, novidade. Já... Novidade, hein? Bom, o que nós não abordamos aqui, doutor, no programa anterior, que a gente tem acompanhado um pouquinho toda semana, acho que nós não falamos do Moro ainda. Não deu tempo de falar do Moro. E eu estou achando e estou ouvindo pessoal dividido na rua. Muitos apoiando, achando uma ideia, uma coisa muito boa, e outros criticando. Quer dizer, poxa, o cara não é um juiz, o que ele tem que se meter no Ministério da Justiça? O que ele tem que se meter lá na política? O que o senhor acha, doutor? Eu acho o seguinte, primeiro, ele não é um juiz mais, ele é um ex-juiz. Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração. O ato dele de abrir mão de uma carreira estável de 22 anos, realmente é uma coisa de peso. Alguns juízes que eu tive a oportunidade de conversar gostaram da ideia, porque é uma das poucas vezes que um juiz vai assumir um cargo assim importante. Acho que o Nelson Jobim, só que se não me engano, assumiu. Mas eu acho que ele já era aposentado. Ah, né? já, tá. E aí, mas não um juiz da ativa. Muito menos na primeira instância. Exatamente, de primeira instância. Eu acho que ele tem uma trajetória. A trajetória dele, no final das contas, querendo falar bem ou falar mal. Tem gente que fala que ele não é um cara que respeita tão bem o ordenamento jurídico e tudo mais, mas é uma pessoa que está diretamente comprometida com o combate à corrupção, de ter uma coisa mais clara, mais enxuta. Então eu acho que isso é válido, entendeu? Então a gente tem que dar apoio. E a chance, né? Quer dizer, porque se a pessoa não corresponder... Exatamente, é um cargo de confiança do presidente. E aí, professor? Eu continuo falando o que eu falei na semana passada. Golaço em marketing. Beleza, foi o gol mais bonito que o Bolsonaro poderia fazer. Agradou a sociedade. Eu fico com um pé atrás, eu prefiro o Moro como juiz. Eu gostaria de ver o Moro falar a mesma coisa, metendo a caneta agora no Alckmin, no Beto Richa, em todo mundo que ele não conseguiu colocar que tinha foro privilegiado. Continuar a limpeza que ele estava fazendo, enfim, eu gosto mais dele como juiz. Acho que ele pegou um ministério muito amplo, ele vai ter que brigar com aquele, eu acho, muito grave, que é o crime organizado, por exemplo. Ele vai ter que andar muito mais protegido do que ele anda atualmente. Eu não sei, é muito complicado, é muito grande. Vamos ver se ele tem essa prática de gestão. Eu não sei, eu penso, eu gosto mais dele como juiz, que é competentíssimo. Ali, como político, ainda vai ter que ser testado. Doutor, eu fiz uma visão assim, eu não quero discutir A ou B de maneira nenhuma. Eu quero olhar e dizer que o ser humano tem o direito de optar, né? E ele tem o direito de optar.
E eu tenho certeza, como eu acho que o senhor tem também, como o Degrande tem também, que ele é o próximo ministro do Supremo no lugar do Celso de Mello em 2020. Não existe outro argumento maior, não foi uma troca pura e simplesmente, olha, o senhor quer ser ministro da Justiça? Quero. Então o senhor larga de ser juiz e vem ser ministro da Justiça. Não. O senhor quer ser ministro da Justiça? E em 2020, quando o doutor Celso de Mello sair do Supremo Tribunal Federal, o senhor quer ser o candidato no lugar dele? Sem isso, ele não teria ido, concorda ou não? Acho que sim. Grande. Eu concordo, agora só que é o seguinte, já é um atestado esquisito, né? Eu vou ser juiz por 2 anos, eu vou ser ministro por 2 anos, e o combate ao crime organizado, e o combate à corrupção, isso não são 2 anos de trabalho, são muitos outros anos. Nos 4 eu ainda acho pouco, não vai precisar muito mais do que isso. Mas vem um cheque pré-datado assinado. E tem uma outra coisa, há cerca de 2 anos, doutor Gilberto, o Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, etc., fizeram a tal elaboração das 10 medidas contra a corrupção lá. Juntou lá o Deltan Dallagnol, não sei o que, foi lá na Câmara, aquela solenidade, bacaninha, botaram as 10 medidas contra a corrupção lá. Eu não estou dizendo que aquelas 10 medidas sejam boas, eu não tenho competência para analisar. Mas mandaram 10 medidas lá, uma proposta que eu acredito ser válida. Fizeram aquela solenidade, aquela coisa linda, a população tudo de olho nesses políticos, em Lava Jato, etc. e tal. E vamos aprovar, talvez 9, não as 10, talvez 7, foi diminuindo para 5 e nem mexeram nas 10 leis anticorrupção. Agora, o senhor não acha que tem um apoio popular para mexer em 10 ou 9 das leis anticorrupção com eles estando no Ministério da Justiça? Eu acho, mas depende muito do que você falou, né? De quem vai estar no legislativo, né? E essa é a maior dúvida que eu acho que a gente tem. Se esse legislativo novo, ele vai se comprometer também com essas medidas anticorrupção, de uma maior visibilidade dos políticos, do ponto de vista administrativo. Então essa é a dúvida que fica com essa eleição, né? A gente não sabe como é que o Congresso vai se comportar. E aí, professor? Eu continuo. Não, espera um pouquinho, as 10 medidas são boas de reprodução, já são 70. Ah, é? Agora tem 70 medidas, já aumentou. Deu cria? Nossa, filho, neto, bisneto? Nossa, bom de serviço, rapaz. Parece rato. Né? Agora tem 70 medidas. Quer dizer, aquelas 10 estão desfiguradas. Tchau, agora totalmente desfiguradas. Tem mais 60 na parada. Essas 70 medidas, segundo o próprio Moro, ele vai fazer de tudo para que elas passem integralmente. Algumas aí são, no mínimo, discutíveis, na minha opinião, mas faz parte da vida, né? Mas eu também concordo, eu acho que o Legislativo vai dar tiro no pé, vai ser meio esquisito, não sei não, hein? Chegou estranho para o senhor, essa deputada Tereza Cristina, já que ele havia dito que teria um ministério técnico, apesar dela ser uma engenheira agrônoma, né? Mas ele falou que não teria políticos no ministério dele. Chegou estranho ela assumir a pasta da agricultura, doutor? Eu acho que isso aí foi uma pressão aí da bancada ruralista. Mas, por outro lado, eu estive vendo aí a biografia dela, ela tem uma certa experiência, porque, se não me engano, ela foi, acho que uns 7 anos, secretária da Agricultura, acho que no Mato Grosso. No Tocantins. No Tocantins, né? Então, ela foi 7 anos, ela é engenheira agrônoma. Tem currículo. Eu acho que ela tem currículo, entendeu? Então, acho que não é uma pessoa... Te contrariou? Te contrariou ou não? Eu achei que ia ser uma coisa mais técnica, com menos viés político. Então, você vê que, no final das contas, já estão cobrando o apoio, né? E aí é a política, né? É o DEM, né? Essa é uma parte do DEM. Agora, dona Tereza, nós não precisamos saber só o seguinte, é agrotóxico ou não? Ela é da bancada do veneno, hein? Ela foi a mulher que passou a lei do veneno. Ela está falando que não tem veneno em planta, não tem veneno, não. Ela foi mesmo. E a declaração recente do futuro presidente de que vai abrir a caixa preta do BNDES? Por que ele falou isso, doutor Gilberto? Por que ele mexeu num negócio que ninguém está falando? Porque ali tem muito problema, né?
Porque ele é uma caixa preta mesmo, porque até hoje ninguém discutiu o dinheiro do BNDES, aonde ele está sendo locado e para quem ele está sendo locado. E tem gente que fala que essas histórias do BNDES são piores do que as histórias da Lava Jato, né? Então, eu acho que para o bem do país, da mesma forma que foi descortinado aí todo o esquema que havia dentro da Petrobras, você precisa investigar o BNDES também, que tem uma fonte de recursos enorme, para ver se o dinheiro está sendo bem locado ou não. Você já caminhou atrás de um caminhão de fossa, de limpa-fossa? O dia que você tiver a rara oportunidade... não pode vazar na rua. De ir atrás de um caminhão. No Sul tem muito isso, né? Os caminhões que tiram, né, vão lá limpar as fossas. Você vai ver, o BNDES é um caminhão fossa. Meu amigo, na hora que destampar aquilo, eu só quero lembrar que o ex-vice-presidente do Lula, finado Zé de Alencar, dono da Coteminas, eu lembro que ele foi um dos primeiros a conseguir empréstimo do BNDES a 8%, com a Coteminas não bem financeiramente, e quanto a taxa de juros aí estava por volta de 13%, 14% ao mês, ele conseguiu 8%. Então, que volte lá atrás e vai investigar as coisas desde lá de trás. Ó, tá faltando 1 minuto e 45 segundos, o papo tá bom? Mas eu quero saber das eleições americanas. O homem perdeu a Câmara Federal. Olha, eu não entendo bem disso, mas a minha visão é o seguinte... Ele tinha as duas, Senado e Câmara. Eu acho que é ruim para ele. Mas, por outro lado, eu vou muito para os Estados Unidos por questões de profissão. Afins. Agora, o Trump, ele é a cara do americano médio. O americano médio é daquele jeito mesmo. Arrogante. Voltado para nacionalista. Ele não se interessa em nada pelo que está acontecendo por aí, no mundo afora. Mas é um erro, porque, na verdade, a posição que tem os Estados Unidos, pelo menos no meu modo de entender, eles têm responsabilidades do ponto de vista mundial. E ele está colocando essas responsabilidades em segundo plano, levando só em primeiro plano a parte econômica, né? Que está muito bem. É o discurso dele. É isso aí. Doutor. Não, mas ele ganhou o Senado. Para ele, o que ele precisava era ganhar o Senado. Dá muito mais força, respalda o que ele vai fazer, as bobagens que ele faz, os muros que ele vai levantar. Quem respalda é o Senado. Então, tá ótimo. Mas agora só para incomodá-lo, vai ter governador gay, vai ter deputado gay, tudo que ele não gosta agora vai ter lá na parte dele. Leva lá pro cassino dele, vai jogar. Doutor Gilberto Saber, muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos chegando no final do programa. Grande, obrigado. Até semana que vem. Semana que vem a gente volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade.